Bom, então vamos dar início, então, ao nosso trabalho relativo aos Jogos do Monteiro 2021, onde estamos aqui nos preparando para desenvolver alguns princípios fundamentais para que os nossos futuros coordenadores dos Jogos do Monteiro possam lidar com os alunos, lidar com os princípios, compreender esses princípios e, mais do que nunca, né, transportar esses princípios para comportamentos e ações. Então, a Lei 9.615, ela foi promulgada em 24 de março de 1998 e ela é chamada Lei Pelé porque o governo brasileiro de 1998 era presidido pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, que tinha como ministro dos esportes o nosso querido grande craque do futebol, Pelé, o Edson Arantes do Nascimento, né, que foi uma grande referência no futebol mundial e basicamente um principal atleta do século, né, do século XX, né, foi escolhido pela revista francesa, uma revista muito significativa, elegeu o Pelé como um atleta do século. Então, só como uma observação aí para a gente reforçar quem era essa figura que foi responsável, juntamente com um conjunto de outros pessoas em volta dele, que deram suporte para poder desenvolver essa lei, né? Então, o que diz que o esporte brasileiro obedece às normas gerais dessa lei. Então, tudo que a gente falar sobre essa lei, a gente está falando que são situações normativas de como o esporte deve ser desenvolvido. Então, nessa primeira parte aqui, pessoal, muito semelhante à Carta Internacional da Educação Física e Desporto, é o artigo número 1 da Lei Pelé, que é aquele artigo que fala sobre as diferentes dimensões do esporte. Então, aqui, na Lei Pelé, eles vão abrir mais uma manifestação que a gente não tinha no nosso estudo da semana passada, pessoal, que é o desporto de rendimento. Então, a gente tinha desporto educacional, desporto de alto rendimento, mas não tinha o desporto rendimento. Então, o que significa esse desporto rendimento? Na verdade, pessoal, esse desporto rendimento que eles colocam aqui é o desporto dos clubes, das categorias de base de clubes de futebol, de futsal, de voleibol, né? Onde não é ainda um esporte profissional, mas é um esporte que tem como objetivo principal a formação de futuros atletas para o esporte de alto rendimento. Então, é importante a gente entender que o que vai preparar o atleta para futuramente ser um atleta de alto rendimento é o desporto rendimento. Não é o desporto educacional. Na década de 70 e 80, acreditava-se que o esporte escolar era o espaço onde os adolescentes, as crianças jovens deveriam se preparar para o esporte de alto rendimento. Hoje, não. Hoje, nós temos muito claro que o esporte educacional, ou seja, o esporte na escola, ele pode vir até estimular um aluno, um adolescente, uma criança, a vir a se interessar em, quem sabe, praticar um esporte de rendimento, ou seja, procurar um clube. Então, a educação física não é um espaço para preparar alguém para vir a ser um atleta. Ela é, sim, uma forma de estimular a participação esportiva, de estimular a saúde, estimular as relações, mas ela não tem como objetivo principal, né, vir a formar atletas. Então, não é um espaço seletivo, é um espaço de participação, de inclusão, de integração. Então, se a pessoa pegou gosto por alguma modalidade esportiva dentro da escola, bom, ela vai procurar um clube para poder, então, dentro do esporte de rendimento, quem sabe futuramente ser um desportista de alto rendimento. Então, isso é importante, pessoal. Então, quando alguém perguntar para vocês, pessoal, por que a gente não vai fazer a seleção da nossa equipe aqui, da equipe amarela dos Jogos do Monteiro? Vocês vão explicar, não, porque a gente está trabalhando com o desporto educacional, esporte escolar, e aqui não tem seleção aqui. Aqui tem participação, inclusão, integração. Claro que sempre as equipes vão jogar para vencer, mas sem um processo seletivo. É uma aula, é uma competição, é um evento esportivo da escola inclusivo, ok? Então, já deixei claro aqui as dimensões. É bem importante que vocês tenham isso muito claro, pessoal. Estamos trabalhando com o princípio do desporto educacional durante os Jogos do Monteiro, durante a educação física, durante os campeonatos entre turmas. Então, não podemos ter isso muito claro, tá bom? Bom, e aí a gente entra, então, nos princípios que são do artigo número 2 da Lei Pelé, e ele tem, vou marcar aqui, ó, tem 12 artigos muito claros, mas eu marquei 5 aqui para fazer alguns comentários, para a gente poder reforçar as nossas ideias
em relação até futuramente às nossas condutas. Então, eu marquei o item número 3, é o princípio da democratização, que garante o acesso ao esporte a qualquer integrante, né, a qualquer ser humano, a qualquer indivíduo, sem que sofra qualquer tipo de distinção ou forma de discriminação. Então, atenção, futuros coordenadores dos jogos, e temos que estar muito atento a isso e garantir que os nossos espaços esportivos durante os jogos atendam o princípio da democratização, ou seja, que seja um espaço plural, que as pessoas possam se manifestar, possam se desenvolver de acordo com as suas individualidades e seus interesses. Elas não podem, de forma nenhuma, serem discriminadas ou sofrerem distinções por causa da sua cor, por causa da sua crença, por causa da roupa que veste, por causa do cabelo, o estilo de cabelo que usa. Não. O esporte é um espaço democrático, onde todos têm garantido a sua participação e, ao mesmo tempo, garantido a sua participação com respeito e com dignidade. O segundo item importante, pessoal, talvez não fale diretamente sobre os Jogos do Monteiro, mas eu acho que eu citei ele aqui porque eu acredito que seja importante, que é o princípio da liberdade, que deixa bem claro que quem deve escolher o esporte que vai participar são as crianças e os jovens, e não alguém vai escolher o esporte que essa pessoa vai praticar. Então, eu estou me referindo muitas vezes aos pais, avós, a algum dindo, algum amigo que diz, não, tu vai praticar esse esporte porque eu fui jogador de futebol e eu quero que meu filho continue sendo jogador de futebol. Né? Ou até mesmo um pai em relação à mãe, hoje o futebol feminino está tão evoluído, né? Então, eu fui jogador de futebol, quero que tu seja também jogador de futebol feminino. Não tem a ver com isso, pessoal. O que tem a ver é que fica muito claro que quem deve escolher a modalidade que vai desenvolver é a pessoa, né? Porque nem todas as pessoas gostam de futebol. Mesmo estando no Brasil, apesar do futebol ter uma incidência cultural muito significativa, é importante que a gente tenha que não são todas as pessoas que são obrigadas a jogar futebol, né? E nem gostar de futebol. Então, o princípio da liberdade de escolha é outro princípio fundamental para a gente ter como referência. Outro item importante, pessoal, é entender que o princípio da educação, ou seja, durante os Jogos do Monteiro, nós não vamos trabalhar apenas o desenvolvimento físico, tático e técnico dos nossos participantes. Não, nós temos que ter um cuidado com os aspectos emocionais, com os aspectos psicológicos, com os aspectos cognitivos, né? Então, a gente tem um cuidado em procurar acolher essas pessoas, esses alunos, procurar incentivar o autoconceito, a autoestima deles, procurando dar estímulos positivos, né? O que esses alunos não conseguirem fazer, vocês vão orientar, em vez de ficar lá criticando, reclamando, orientem. Se o time não está bem organizado em quadra, pede tempo, chama, conversa, organiza, incentiva a organização. Gritos destemperados, xingamentos, reclamações não vão ajudar em nada, pelo contrário, essas crianças, esses jovens que vocês vão coordenar, cada vez vão ter um autoconceito e um estímulo muito menor de participação. Então, quanto mais vocês forem acolhedores com eles, quanto mais vocês respeitá-los, quanto mais vocês orientá-los, melhor vai ser o desempenho deles, podem ter certeza disso. O penúltimo item dentro do princípio do esporte nacional é o princípio da qualidade, tá? Em que requer que em todos os espaços esportivos haja algum profissional qualificado para orientar as quadras, né, o espaço esportivo. Então, podem ficar tranquilos, pessoal, que em todos os espaços que vocês estiverem trabalhando, na quadra, ou até mesmo uma tarefa de uma gincana em algum espaço da escola, sempre vai ter um professor ali para dar uma assessorada para vocês, ajudar vocês. Quando vocês tiverem dúvidas, vocês podem recorrer para o professor, né? O professor não vai ser de equipe nenhuma, mas ele está ali para ajudar no processo educacional. Então, professor, estou com uma dificuldade com uma criança que não obedece, eu já conversei com ela, não estou conseguindo. Chama o professor vai ajudar vocês, como orientar, e se houver necessidade, o professor vai fazer uma intervenção. É claro que a gente sempre vai priorizar que vocês possam vivenciar essas relações com os alunos e que vocês possam aprender a lidar com problemas, né? Mas tem alguns problemas que fogem da alçada de desenvolvimento, de conhecimento de vocês naquele momento, né? Então, o professor vai estar ali para ajudar, para colaborar com esse processo. E o último item, em relação aos princípios do esporte nacional, é o princípio da segurança. Ou seja, há uma necessidade de garantir a todo participante a segurança de sua integridade física, mental e sensorial.
Então, que fique claro, pessoal, que não é apenas ter um cuidado com o corpo do atleta adversário, procurar não agredir o atleta, sempre visar a bola. Isso tem que estar muito claro, né? Mas, ao mesmo tempo, temos que ter o cuidado também com a integridade mental e sensorial das pessoas que estão participando, né? Então, a forma que eu me expresso com as crianças, né? Então, com os adolescentes. Então, tem que ser uma forma de chamar pelo nome, não ficar dando apelido para as pessoas, né? Isso vai prejudicar ao autoconceito, se eu ficar dando apelido, chamando por uma característica física, não. As pessoas têm identidade, e a identidade delas é o nome, né? Então, se a pessoa procurar você, dizer, olha, eu gostaria que tu me chamasse do meu apelido, que é Dudu, eu sou Eduardo, mas você pode me chamar de Dudu. Bom, isso é uma situação que a pessoa autorizou, a pessoa solicitou, é diferente do que a gente ficar chamando as pessoas por apelidos ou designações físicas, de características específicas, que não vai contribuir em nada. Então, esse cuidado é importante. Outro cuidado importante aqui, pessoal, que vocês têm que ter é com as torcidas do evento. Então, é muito legal os jogos ter torcida, equipe de torcida do amarelo, do rosa, do verde, o que seja. Mas nós temos que cuidar porque nós temos o compromisso de construir um ambiente saudável para essas crianças que estão participando, onde o foco delas vai ser o jogo. Elas têm que se focar no jogo, como é que elas vão organizar a defesa, como é que elas vão organizar o ataque, como é que elas vão se colocar em quadra. É isso que elas têm que pensar. E não ficar pensando lá que tem um adulto, um adolescente ou uma outra criança lá xingando, desqualificando. Isso não vai contribuir para o desenvolvimento harmonioso dessa criança. Então é importante que vocês orientem as torcidas para que eles possam torcer, sim, torcer, não há problema nenhum torcer, mas uma forma de incentivo com respeito, né, não procurando desqualificar os demais participantes dos jogos. Então, quanto aos princípios do esporte nacional, pessoal, a gente tem outros princípios, mas eu procurei elencar para vocês alguns itens que eu acho que vocês vão precisar mais para os jogos, ok? E por último, vamos para o segundo documento aqui que eu trouxe hoje, que vai finalizar os nossos encontros sobre os Jogos do Monteiro, pelo menos este ano, de 2020, diz respeito a um documento que eu acho importante vocês saberem pelo menos alguns itens que são significativos. Então, esse documento, pessoal, ele se chama Carta dos Direitos da Criança e dos Jovens. Ali no documento não está totalmente correto. A carta é dos direitos da criança, não só da criança, como dos jovens. Tá? Esse documento foi formulado em 1992, pessoal, na cidade de Genebra, na Suíça, onde os professores de modalidades esportivas infantis e juvenis procuraram se reunir e construir um documento que pudesse garantir os direitos das crianças e dos jovens no esporte, trazendo muito à tona essa discussão, não só para os professores, mas também para os pais, dirigentes, de poder ter uma consciência que alguns aspectos são fundamentais serem garantidos para as crianças e os jovens no esporte. Então, nós temos 10 itens, eu vou citar aqui 5 que eu acho que são mais próximos do que a gente vai vivenciar no esporte, ok? Durante os jogos, e fica aí o documento depois, para vocês poderem ler com calma. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me perguntar, pode mandar alguma mensagem, podemos debater também na volta da parte presencial na escola. Então, eu vou selecionar aqui o item número 1, que é o direito de praticar esportes, ou seja, durante os jogos, assim como em todos os outros ambientes esportivos, mas principalmente na escola, todos que se inscreverem em participar dos Jogos do Monteiro terão o direito de participar, né? E um direito de participar igualitário. Então, se eu tenho lá, no futsal, 10 jogadores inscritos, 5 vão jogar o primeiro tempo, 5 vão jogar o segundo tempo. Pode até alternar. Digamos que o jogo tenha 2 tempos de 20 minutos. Então, numa parte do tempo jogam 5, na outra parte jogam outros 5, no outro segundo tempo a mesma coisa. Então, é uma garantia de direito de participação. Então, isso nós temos que cuidar, e isso é função dos coordenadores dos jogos ter esse controle. Bom? Outro aspecto importante, pessoal, a gente acabou de falar sobre a necessidade de cuidar do princípio da segurança. E o princípio número 3 aqui da Carta da Direito da Criança vai a esse encontro. Direito de desfrutar um ambiente são, ou seja, um ambiente educativo, um ambiente saudável em termos de saúde mental, emocional, física, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. E vocês, como coordenadores,
vão precisar ter uma visão mais ampla sobre todo o espaço que vocês estão gerenciando, cuidar, sim, a conduta entre os atletas, cuidar a conduta dos reservas, os suplentes que estão para entrar, cuidar a conduta dos coordenadores, dos outros coordenadores, cuidar a conduta da torcida. Então, tem uma série de variantes importantes que vocês devem ter controle ou devem se preocupar durante a participação nos jogos. Outro item importante aqui, pessoal, que eu acredito que seja fundamental, é que a gente possa ter a ideia que é um direito de competir de crianças, né, e adolescentes que tenham a mesma probabilidade de êxito. Então, por isso que a gente procura, durante os jogos, equilibrar o máximo possível as equipes. É claro que nunca fica perfeito, né? Mas a gente procura equilibrar para quê? Para que as equipes possam ter as duas equipes entrando em quadra com possibilidade de vencer o jogo. Não faz sentido a gente fazer um jogo totalmente disparelho, em que uma equipe é muito mais forte que a outra, né? Isso não ajuda nem quem tem mais habilidade, nem quem está aprendendo. Então, nós vamos ter sempre um cuidado do equilíbrio durante os jogos. Se vocês forem coordenadores de uma equipe, o time de vocês está muito mais forte, não há necessidade da equipe vencer por 30-0, por 20-0, por 10-0. 1-0, 2-0 já é suficiente. Então, administrar o resultado do jogo também é uma coisa importante, até para não desqualificar em demasia a equipe adversária. Então, vocês estão vendo que o jogo já começou lá, basquete, já tem 2 minutos, está 6-0 para o time de vocês, não que vai mandar os caras pararem de jogar, mas faz umas substituições, de repente põe aqueles alunos mais iniciantes naquela partida ali, mais tempo, e depois na outra partida compensa, talvez na final, isso é possível, né? Então, por exemplo, eu posso sim ter uma diminuição de tempo de um de outro se eu compensar numa outra partida, né? Então, neste caso, seria mais indicado. Então, o time está muito mais forte. Então, deixa os mais iniciantes ficarem mais tempo, de repente, na primeira partida, né? E aí depois vocês pontuem com eles, olha, nesse jogo, fulano, beltrano jogaram praticamente a partida inteira. Vocês vão entrar um pouco na próxima partida, porque os outros não jogaram. Então, ter essa noção também é possível de fazer, tá? Outro aspecto importante, o penúltimo aspecto, né, diz respeito ao direito de momentos de descanso, tá? Então, por isso a gente vai ter o cuidado que durante os jogos a equipe jogue, tenha um tempo de recuperação e que depois possa vir a jogar. Ninguém vai estar jogando partida seguida uma atrás da outra ali, né? Então a gente tem que ter preservado esses momentos de descanso, né, para que nenhuma criança sobrecarregue, nenhum adolescente. E por último, né, tem que estar muito claro para vocês, eu já vou voltando aqui da apresentação, que que todos têm o direito de não ser campeão, né? Ou seja, o que a gente quer dizer com isso, pessoal? A gente quer dizer com isso que, mais do que nunca, a gente quer dizer que ninguém pode ser obrigado a vencer partidas, até porque nós não temos o controle sobre essa variante, né? O doutor em psicologia do esporte, Jerry Lynch, que é um psicólogo, foi durante muitos anos psicólogo do esporte das equipes norte-americanas, e isso que os Estados Unidos é a potência número 1 dos Jogos Olímpicos, né? Sempre deixou claro para os atletas dos Estados Unidos que não tem como a gente controlar o resultado do jogo, né? Ou seja, não tenho como combinar, só se eu combinar com o adversário, mas ninguém vai aceitar um negócio desse, deixar uma equipe vencer. Então, eu não tenho como controlar o resultado do jogo. O que eu tenho como controlar, e como vocês vão ter como controlar com os alunos de vocês, pessoal, com as crianças que vocês vão coordenar, quanto mais unido a equipe estiver, mais chance de vitória. Quanto mais organizada a equipe tiver, mais chance de vitória. Quanto mais tática e tecnicamente estiverem preparados essas crianças ou adolescentes, mais chance de vitória. Então, quanto melhor preparado, mais chance de vencer. Mas, mesmo assim, nada garante que o outro adversário se organize tanto quanto vocês e vença a partida. Então, a gente, na verdade, pessoal, tem que dar uma relaxada em relação ao resultado, quando eu digo em não se preocupar exclusivamente com o resultado do jogo. É claro que vamos jogar sempre para vencer, isso é indiscutível. No esporte não tem esse meio termo, jogar não, só para brincar, para lazer. Não, a gente vai jogar sempre para vencer, né? Entretanto, nesse jogar para vencer, temos que ter claro que a gente não tem controle sobre essa variante. Então, vamos nos preocupar naqueles aspectos que a gente tem controle. Relações entre os alunos, organização tática e técnica das equipes, né? Um cuidado em observar as características do adversário, também eu acho que é um fator importante.
Se vocês observarem como o adversário joga, vocês vão poder organizar melhor o time de vocês. Se vocês observarem na equipe adversária os principais jogadores que se destacam e tentar neutralizar de alguma forma taticamente esses jogadores ou estes jogadores, também aumenta a chance de vocês terem um desempenho melhor no jogo, ok? Então, basicamente hoje, pessoal, quero deixar pincelado aqui para a gente não esquecer. Segundo a Lei Pelé, 9.615, diferentes manifestações do esporte. Então, a nossa manifestação é o esporte educacional, ou seja, que preserva a participação, a inclusão, a integração, o respeito e outras habilidades sociais muito importantes. Mas a gente não deixa de ser competitivo, a gente não deixa de respeitar as regras e a gente não deixa de trabalhar exclusivamente com a performance dos participantes. Entretanto, essas habilidades sociais estão acima dessas. Eu sempre vou priorizar essas, mas sempre buscando essas aqui. Tá? Isso tem que estar claro e límpido na cabeça de vocês. Depois temos que garantir aqueles princípios da Lei Pelé. O princípio da segurança, o princípio da dignidade, né? O princípio da democracia, do espaço ser um espaço democrático. Né? E, por fim, temos que garantir os direitos dos participantes. Os direitos de participação, os direitos de ter um ambiente são, os direitos de não ser campeão, os direitos de descanso. Então, são alguns aspectos que eu acredito, pessoal, que sejam importantíssimos para que a gente possa desenvolver o ano que vem uns jogos do Monteiro tão qualificados quanto os últimos 9 jogos que tivemos nos anos anteriores, ok? Vai ser um jogos do Monteiro bem significativo, né? Porque como não teve esse ano, e pulou um ano, então o ano que vem, os 10º jogos do Monteiro vão, por coincidência, coincidir com os 50 anos do Monteiro. Então, na verdade, para quem não tinha essa informação, os jogos do Monteiro, na verdade, eles foram idealizados a partir dos 40 anos do Monteiro. Né? Então, a escola nos procurou para buscar um evento que pudesse marcar esse momento, que foi os 40 anos do Monteiro. E esse ano agora de 2020, nós vamos fazer o 10º Jogos do Monteiro, mas no 49º ano do Monteiro. Mas, em virtude dessa inesperada pandemia, vai acabar coincidindo. Os 10º Jogos do Monteiro vão ser realizados no ano 50, no cinquentenário do Monteiro Lobato. Ok? Deixa eu só, antes de finalizar aqui, pessoal, eu vi que a Lana entrou, deixa eu marcar aqui a Lana. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu também cheguei um pouco atrasada. Foi a Fernanda Pereira, né? Então, deixa eu marcar aqui, Fernanda. Fernanda, deixa eu ver se tem mais alguém. Rafaela Gruber, deixa eu marcar aqui. Rafaela, ok. Eu também cheguei um pouquinho mais tarde. Nicole, deixa eu marcar a Nicole aqui. Puxa, Nicole, não estou conseguindo mais dar o bom dia primeiro para ti agora, Nicole, hein? Tem que voltar lá para 7h40, Nicole. Hein? Deixa eu marcar. A Sabrina aqui. Também avisou que ela chegou atrasada. Tá. Deixa eu botar aqui a Sabrina. Maravilha, marcadinha a Sabrina também. Deixa eu dar uma revisada rápida aqui para não deixar ninguém de fora. Catarina, Eduarda, Fernanda, Gabriela Rocha tinha marcado, Jorge, Ariel, João, Júlia Silvestrini, Nicole, Rafa, Sabrina, Selena. Bom, agora eu marquei todo mundo. Bom, turma, então eu espero que essas 2 aulas possam ter ajudado a gente começar a construir a nossa ideia dos Jogos do Monteiro de 2021. Vamos ter um pensamento muito positivo para que a gente possa, quem sabe no final do ano, no início do ano que vem, a gente ter a vacina e quem sabe a gente possa, assim, realizar esse sonho, que é voltar à vida cotidiana, a gente ter os nossos Jogos do Monteiro. Então, a gente já deixou tudo pronto. Então, ou seja, tudo pronto que eu digo, a base que as turmas dos anos anteriores tinham, vocês tiveram também. São 2 aulas para a gente trabalhar alguns princípios. É claro que ainda é muito precoce a assimilação de todos esses princípios. Eu sei que não tem como de uma hora para outra a gente conhecer tudo isso, mas algumas pinceladas, algumas conversas, vocês têm esse documento, peço que vocês guardem esses documentos ali, estão na sala de aula virtual, gravem no computador de vocês, de repente, no ano que vem, vai dando mais uma olhadinha, e a gente vai voltar a conversar em fevereiro do ano que vem, principalmente no final de fevereiro, início de março, quando as aulas retornarem, a gente vai começar os encontros com os coordenadores, né, os interessados em serem coordenadores dos Jogos do Monteiro, e aí a gente vai debater mais sobre isso, aí vai para uma situação mais prática, mais concreta, né? Eu tentei dar alguns exemplos aqui, para vocês construírem imagens mentais
sobre os acontecimentos, que, claro, não é a mesma coisa que no dia a dia. Durante a aula eu consigo visualizar mais isso, mostrar mais, olha, esse item sobre como organizar o time, vamos treinar na aula já isso. Então, vocês, próximo dos jogos, vocês começam, de repente, a treinar algumas equipes na turma, para vocês exercitarem essa situação de pensar tático do jogo, como é que eu posso organizar um time melhor no basquete, no handebol, no futsal, no vôlei. É claro que tem alunos que têm mais habilidade numa modalidade, ou gostam mais de uma outra modalidade, e eu vou estar ali à disposição, junto com os alunos que têm mais conhecimento, para tentar ajudar essas pessoas a como a gente pode treinar, organizar equipes, porque vocês vão precisar muito dessas habilidades, e a gente na aula, aulas anteriores aos jogos, nós vamos treinar isso. Então lá, digamos lá, Bruna e Antônia, olha, hoje vocês vão treinar a equipe que a gente dividiu aqui da educação física de basquete. Vamos exercitar como organizar a equipe, como pensar taticamente. Aí na outra equipe está lá Gabriela Rocha e Fernanda Pereira. Olha, gurias, agora vocês pegam a equipe do handball na educação física, dá uma treinada, dá uma organizada, porque aí a gente vai já antecipando situações que a gente precisa lidar, né? Então, o time começou perdendo, como é que a gente pode reorganizar o time? O adversário começou nos marcando uma marcação, pressão na saída de bola, como é que a gente sai dessa marcação, né? Vamos organizar algumas jogadas ensaiadas, de repente escanteio, de lateral, quem sabe, fazer uma carta na manga, o jogo está empatado, faltam 30 segundos para acabar o jogo, eu preciso fazer um gol e tem uma falta para a gente na frente da área no futsal, por exemplo. Vamos organizar alguma jogada para tentar fazer o gol, a mesma coisa no basquete, numa lateral. Então a ideia é que a gente possa, nas aulas anteriores aos jogos, pensar nisso, pensar em como vocês vão lidar com a administração de pessoas e também em termos de administração tática e técnica durante os jogos. Então, essa seria a ideia. Eu queria agradecer muito, mais uma vez, a presença de todos, né? Espero que essas aulas tenham contribuído para a gente começar a construir alguns aspectos importantes dos Jogos do Monteiro, né? Na semana que vem, vocês vão estar, nós, né? Vocês e os professores estarão em período de recesso. Sugiro que não façam nada de aula, nada, descansa a mente, pessoal, descansa a mente. Vocês estão desde 18, talvez um pouquinho mais ali de março, final de março, estudando e fazendo trabalho, entregando. Dê a semana que vem para aliviar o cérebro, pessoal, aliviar o cérebro, porque a gente ficar o tempo inteiro nesse computador aqui, isso traz uma série de fatores. Tem muitas coisas boas, mas muitas coisas negativas. É as dores na cervical, é a dor de cabeça, é a enxaqueca. Então, sugestão, pessoal, utilizem a semana que vem, pode até usar o computador, não tem problema, mas deem uma descansada, façam outras coisas, para que vocês possam arejar a mente de vocês, limpar a mente, para depois, na outra semana, quando vocês retornarem, vocês já estarem mais preparados para a gente começar já a descer a ladeira do ano de 2020. Né? Então, aí vai faltar umas 9 semanas para acabar o ano ali, então aí vamos começar a descer essa ladeira, já pensando já em 2021, tá bom? E aí, então, quando nós retornarmos no dia 21, né? Deixa eu só pegar aqui para não dar uma data errada aqui, só um segundinho, pessoal, deixa eu só pegar aqui. Quando a gente retornar, na quarta-feira, dia 21, a gente já possa, então, começar a vivenciar práticas corporais diferentes, tá? Então, eu vou trazer práticas corporais diferentes, até o final, as 9 últimas semanas, eu vou trazendo práticas diferentes. Só queria lembrar vocês, pessoal, que algumas aulas, um número seguinte de aulas, eu vou trazer a aula gravada dos professores, tá? Porque não tem como deixar o professor à disposição tantos períodos como está agora. Geralmente é só 2 períodos, aí era mais fácil fazer os professores. Então, provavelmente, a gente tem que algumas aulas sejam gravadas, então a gente vai fazer a chamada, vai conversar, e aí eu vou apresentar aqui o vídeo da aula que o professor, da prática corporal que a gente desenvolveu, ok? Então, pessoal, eu quero desejar para vocês uma ótima continuidade de aula, uma ótima semana, um ótimo fim de semana, um recesso maravilhoso, vocês possam aproveitar esse recesso bastante aí, e então, no dia 21, nos encontramos novamente, tá bom? Então, um grande abraço para todos, beijo no coração de todo mundo aí, e até a volta aí, pessoal, tudo de bom. Tchau, Daniel. Tchau, pessoal, tchau, Bruno, Catarina. Tchau, Daniel. Um abraço, turma, tudo de bom para vocês, pessoal, valeu. Tchau, Daniel. Tchau, Sabrina. Abraço.